Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E hoje, gente, eu queria dizer que, sim, a gente está recebendo uma sardinha e talvez uma sardinha que começou a se dar bem no mercado financeiro e que talvez já pode ser considerada uma sardinha no Caribe, Matheus. Será que é isso? Como é que você tá, Matheus? Tudo bem? Eu tô ótimo, velho. Primeiro queria aqui agradecer com a honra estar participando aqui do Sardinhas no Caribe junto a você. Já escutei o podcast, gosto bastante, inclusive, a gente gravou lá recentemente o vídeo pra Clear, né, do Resenha Gamer, e eu costumo jogar FIFA ouvindo podcast, então assim, eu escuto diversos podcasts, eu passo horas e horas às vezes ali nos finais de semana, jogando, escutando o podcast. Então, mais uma vez aqui, queria agradecer o convite. E é isso, estou muito animado aqui pro papo que a gente vai ter hoje. Boa, então você já entendeu que o termo sardinhas que a gente usa aqui não é nada pejorativo, na verdade nós estamos Sim. simplesmente falando da pessoa física que quer se dar bem no mercado financeiro ou que já se deu bem no mercado financeiro. E eu queria dizer o seguinte, Matheus, muito obrigada por relembrar a surra que eu levei no FIFA logo no início desse podcast, foi maravilhoso esse episódio. Para quem não sabe do que a gente está falando, tem um quadro que eu gravo para o canal da Clear que se chama Resenha Gamer. E aí eu tive a brilhante ideia de convidar o Matheus, por que não? Um jovem investidor, né? E que também gosta de videogame. E aí, geralmente, o convidado que escolhe o jogo. Ele escolheu FIFA e ele fez somente 6-0. E eu vou dizer somente porque poderia ter sido muito mais, só que eu fiquei tentando distrair ele lá no meio da conversa para ver se, né, ele não focava tanto no jogo, senão com certeza teria sido uma lavada muito maior. De qualquer forma, Matheus, vamos lá. Eu quero que você primeiro se apresente para as pessoas, diga principalmente a sua idade, porque eu acho que isso surpreende muito quem está vendo ou quem está ouvindo a gente nesse momento, e quando você começou a investir na Bolsa de Valores. Bem, pessoal, meu nome é Matheus Guzmão, eu tenho 13 anos. Eu comecei a investir com 11 anos, lá no meio de 2019. Sou de Natal, o pessoal pode ter notado aí pelo meu sotaque. Mas, enfim, eu comecei a investir vendo vídeos do YouTube, via muitos anúncios sobre investimentos, aí me trouxe a vontade de pesquisar sobre, então eu comecei a assistir muitos vídeos. Como eu sempre fui muito curioso, eu acabei tendo uma aptidão muito grande para pesquisar sobre, eu acabei gostando do assunto, né? Sempre tive também a cultura de guardar dinheiro, então, assim, qualquer dinheiro que eu ganhava, qualquer coisa que eu fazia para juntar dinheiro, seja vender alguma coisa, seja algum dinheiro que eu ganhava de aniversário, assim, para comprar algum presente, eu sempre tive o costume de juntar aquilo. E aí nos investimentos eu vi uma forma de multiplicar esse dinheiro que eu já guardava, né? Então, assim, desde lá 2019 eu venho investindo com consistência e atualmente eu tenho meu canal onde eu falo sobre investimentos mais focado para jovens. É isso, mas eu sou um investidor bem agressivo que gosta de investir. Eu invisto praticamente todo o meu dinheiro em renda variável, tenho uma parte muito pequena da minha carteira em renda fixa. E no mais, acho que esse sou eu, assim. Boa. Matheus, a pergunta que eu tenho é, bom, eu acho que quem já te ouviu nesses segundos que você se apresentou, já entendeu que você é meio que um ponto fora da curva. Primeiro porque hoje nós temos aí um pouquinho mais agora de 1% da população investindo em bolsa de valores, e quando a gente fala do número de jovens ou alguém que seja menor de idade investindo na bolsa, esse número é menor ainda e você faz parte, então, dessas raras pessoas que começam tão cedo a investir, principalmente na bolsa de valores. A pergunta que eu quero te fazer inicialmente, Matheus, é realmente por onde você começou, porque eu realmente queria trazer um pouquinho esse assunto, porque tem muitas pessoas entrando cada vez mais na bolsa de valores. A B3 ela soltou uma pesquisa no início desse ano, no final do ano passado, mostrando aonde que a gente teve um crescimento da base dos investidores, e nós vimos que os investidores com menos de 30 anos, 25 anos, cresceu bastante. Então eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre isso para mostrar para as pessoas qual seria um começo interessante e tentar aliar um pouco com a tua história. Quando você começou, por exemplo, você começou colocando grana na renda variável, você começou colocando grana em renda fixa, qual foi o primeiro passo? Você parou antes de colocar algum dinheiro, você estudou, você colocou e depois falou, agora eu vou me virar?
Como que funcionou o seu início? Bem, como eu já tinha dito antes, eu comecei de fato a ter esse interesse, porque querendo ou não, é meio estranho às vezes eu tão novo, né, lá com os meus 11 anos, ter tido interesse no mercado financeiro. Claro, a não ser que meus pais fossem dentro do mercado e tal, mas isso aqui não aconteceu. Em Natal o mercado financeiro é pouquíssimo divulgado, pode-se falar assim, então são poucas pessoas até que investem na bolsa, mas assim, meu pai é engenheiro e minha mãe é arquiteta, então não tinham nada a ver com o mercado financeiro e eu sempre fui muito curioso. Então, assim, eu sempre, antes de ter meu canal e tal, assim, de ter mais alguma coisa concreta para ter que fazer no dia a dia, antes eu passava o dia inteiro no YouTube praticamente. Então, assim, ó, eu consumia muito conteúdos, desde, sei lá, conteúdo sobre animação, de desenhos até ciências, coisas assim mais técnicas, pode-se falar assim. Daí eu descobri os investimentos, porque na internet existem muitos anúncios sobre investimentos de corretoras, de casas de análise, e isso me chamava muito a atenção. E aí um dia eu fui lá e pesquisei como investir na bolsa de valores. E Sim. por curiosidade, né, para saber, sei lá, se dá para ganhar muito dinheiro, que nem dizem aí os comerciais e tal. E aí eu descobri um mundo de vários canais e comecei a assistir muito conteúdo. Então a primeira dica que eu dou para quem quer começar a investir é ficar aberto a adquirir conhecimento. Pelo fato de que sem conhecimento a pessoa não vai alugar algum. Então sempre que nem eu recebo algumas perguntas: "Ah, Matheus, como começar a investir do zero?" Primeiro você tem que sair do zero, você tem que ir para o 1. Sim. Então, essa saída do zero para um é adquirir conhecimento. Então, pesquisar vídeos no YouTube, ler livros, que também eu gosto muito de ler. Os livros me ajudaram muito a adquirir conhecimentos que com certeza na internet eu não iria conseguir adquirir de forma tão fácil e tão rápida. Que mais? E também ir para a prática. Então, assim, eu fiquei um tempo assistindo vídeos no YouTube. E aí eu peguei lá e falei com minha mãe: "Ó, mãe, eu tenho dinheiro aqui, quero começar a investir na bolsa". E aí ela Qual foi a reação dela nesse momento? não, assim, querendo ou não, foi de surpresa, né, que claro, ela sempre falou assim: "Ah, Matheus, você já inventou de tudo", então assim, sei lá, já vendi picolé no verão, eu já, sei lá, já peguei meu videogame antigo, que antes eu jogava no Xbox 360, aí quando eu troquei para o PlayStation 4, eu peguei e botei meu Xbox para vender no LX, então assim, minha mãe sempre soube que eu era, assim, eu sempre fui muito inquieto, sempre gostei de fazer coisas diferentes. Aí quando eu cheguei pedindo para investir na bolsa, já não foi, assim, uma surpresa tão grande assim. Então, ela Sim. conhecia um assessor, né, um colega dela aqui em Natal, perguntou um pouco sobre, eu falei com ela também e tal, e aí ela me ajudou a abrir uma conta, né, quando a pessoa vai abrir uma conta sendo menor de idade precisa de ter os dados dos pais, a aprovação e tudo mais. E daí eu peguei, no início eu não investi todo o dinheiro que eu tinha, então eu peguei ali R$ 80 e comecei a investir em fundos imobiliários antes das ações. Porque eu pensei assim, não, eu já sabia na época, né, que os fundos imobiliários, querendo ou não, podem ter um risco bem menor do que as ações, e por pagarem Uhum. os dividendos mensais, isso me chamou muita atenção. E aí eu coloquei esse primeiro dinheiro, que era pouco, né, R$ 80, só para fazer um teste mesmo, para eu aplicar, ver como é que funcionava na prática, como era a variação, como era o pagamento de dividendos e tal. E aí, depois de um mês, assim, mais ou menos, que eu aprendi como é que a bolsa funcionava, além da teoria, aí eu peguei o resto do meu dinheiro e comecei a aplicar em ações. Claro, na época eu não tinha muito dinheiro para fazer aportes, até porque eu não tinha uma fonte de renda. Então eu escolhi no início 3 ações de empresas que eu conhecia e que também é outra dica para o investidor iniciante que vai começar a investir em ações é escolher empresas que ele consome, que ele entende muito bem. Porque, querendo ou não, o próprio Peter Lynch, que é um dos maiores investidores da história, ele fala que o investidor amador ele consegue ter muitas vantagens em relação aos investidores profissionais do mercado. Porque como às vezes a gente acaba vivendo o dia a dia das empresas, a gente tende a ter uma vantagem em relação a grandes gestores que investem. Então, por exemplo, eu sou de Natal, né? Aqui uma das empresas que eu invisto é a M. Dias Branco. A M. Dias Branco, ela tem uma atuação muito forte aqui no Nordeste. Então, que nem eu estava falando no meu Instagram um dia desses, a visão que eu vou ter sobre a empresa é muito diferente do que um analista que está lá só em São Paulo,
que nunca veio aqui, vai ter no mercado. Então, por exemplo, enquanto eu via muita gente falando muito mal da empresa, porque teve uns resultados relativamente ruins de ano passado para cá, aqui a empresa continuava normal, continuava dominando os mercados. Aqui eu vou no mercado, o market share, a participação no mercado nacional da Mídias Branco é mais ou menos 33%. Eu chego no supermercado aqui em Natal, mais da metade dos biscoitos, por exemplo, das massas são da Mídias Branco. Então, querendo ou não, a gente... Vai, pode falar, Bea. Você sabe, Matheus, que você falou um ponto muito importante que é a percepção do investidor. Porque, por exemplo, Sim, você está aí no norte, né? Você está aí no Nordeste e eu estou aqui no Sul. Aqui no Sul, por exemplo, existem algumas marcas de biscoito, ou enfim, bolacha da Piraquinha, que a gente fala muito bolacha, que sim, aqui eles não têm tanta relevância. Então, às vezes, a percepção ela acaba sendo diferente. M. Dias sim, Branco é uma empresa que eu investi, porém entendendo que a percepção que em outros estados podem trazer para a gente é diferente do que a gente tem aqui no sul, né? Claro, entendendo os sim, riscos, a questão da commodity, porque a gente viu que alguns resultados ruins dela foram justamente porque as commodities, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos insumos, né? Ela precisa sim, do trigo e tudo mais, ficou muito caro, consequentemente, isso acaba impactando o resultado dela. Mas esse sim, seu ponto de trazer a percepção do investidor, ela é extremamente relevante e, claro, vai muito em linha com o que a gente aprendeu, como você disse, com o Peter Lynch, né? Então, a pessoa que realmente quer começar, olha a sua volta e começa a tentar enxergar a bolsa no que tem ali dentro. sim. Eu vou te dizer, Matheus, que um dos meus vídeos preferidos lá do canal e que ele nem deu tanta audiência assim, foi um vídeo que eu fiz em formato assim de selfie mesmo, não sei como é que fala, vlog, acho que é, né? E É, aí eu falei, gente, a bolsa está dentro da tua casa e eu posso te provar. E eu fiz um tour dentro de casa, mostrando que desde o remédio que tu tem lá na gaveta, no dia que tu tá com dor de cabeça, um negócio assim, tem bolsa ali, tem bolsa no armário da cozinha, tem bolsa na geladeira, tem bolsa no computador, às vezes, que você está usando. sim, Então, eu trouxe um pouco essa reflexão para as pessoas entenderem que começar, talvez entendendo o que cada empresa faz e como ela ganha dinheiro, pode ser um bom filtro para você entender o que você vai colocar na claro. carteira. E aparentemente foi o que você fez, né? Exatamente. Então, assim, eu citei esse exemplo da M. Dias Branco, mas quando eu comecei a investir nas ações da Fleury, da B2W e do Banco Inter. O Banco Inter o banco que eu tenho conta, né? Então, que é um banco que abre conta para menor de idade e tal. Então, por eu ser cliente, gosto do serviço, eu investi lá em 2019. Investi na B2W também, que na época eu comprava muito no e-commerce da Americanas e para ter um serviço muito bom. Porque agora é mais comum, por exemplo, a gente vê frete da Amazon, da Magazine Luiza chegando em 1, 2 dias. Mas antes, lá em 2019, em São Paulo já vinha ficando mais normal, pode falar assim, o frete em menos de uma semana. Mas aqui no Nordeste e no Norte também demora um pouco mais, assim. Então, querendo o nome 2W inovou nisso. E aí eu vi uma oportunidade de investir na empresa, investir também. E na Fleury, na época, também estava se falando muito da empresa aqui em Natal, porque eles compraram um laboratório muito famoso, que é o Instituto de Radiologia. Então, isso me levou a pesquisar sobre mais a empresa e eu gostei. E assim, mesmo tendo essas teses de investimento muito simples, que na época eu não entendia praticamente nada de análise fundamentalista, eu consegui pegar duas das maiores valorizações da Bolsa nos últimos 2 anos. Então, assim, Sim. Isso investir é porque nós muito... tivemos uma pandemia no meio, né? Isso, Nós tivemos alguns exatamente. problemas aí no meio. E me conta, ô Matheus, porque você começou em 2019, você provavelmente estava ainda estruturando a sua carteira e tal. Como que foi passar, por exemplo, pela pandemia, assim? Qual foi a sua experiência quando você viu, provavelmente pela primeira vez, que você começou em 2019, aquela sequência de circuit Sim. breakers na Bolsa de Valores? Pô, pra ser bem sincero, eu não me abalei muito. Uhum, Por quê? Primeiro porque, como eu falei, na época ainda não tinha aportes muito formados, então eu não tinha um dinheiro tão grande investido assim. Então minha perda nominal, no caso ali sim, do dinheiro que eu perdi, foi pouco. E sim. como eu vinha aportando com consistência, eu pensei: "Não, se a bolsa caiu, eu tenho a oportunidade de comprar uma empresa que no momento ali, antes de sair o resultado, estava a mesma coisa do preço que eu comprei antes". E aí eu só Uhum. aproveitei e comprei mais ações na baixa. Então, assim, eu não vi, porque eu já entrei na bolsa com essa mentalidade, eu posso perder muito dinheiro
de um dia para o outro. Muitas vezes a gente vai na ilusão de que eu vou entrar na bolsa porque em uma semana eu posso ganhar 10, posso multiplicar meu dinheiro por diversas vezes. Não é bem assim. A bolsa é de longo prazo e nesse longo prazo a bolsa sobe caindo. Então vão acontecer esses momentos imprevisíveis e que a gente sempre tem que estar preparado. Então, assim, com poucos meses ali como investidor, já tive uma das maiores quedas da história da bolsa e que com certeza me ajudou muito para das próximas vezes que tiverem mais quedas, eu saber lidar com isso e não me prejudicar como investidor, porque o principal ponto que eu tive ali para saber lidar com a crise foi ter a paciência. Então, foi comprar e Sim. esperar. Porque enquanto Uhum. isso ficava muita gente dizendo ainda, eu lembro um pouco, era faz mais ou menos um anime assim, o pessoal ficava assim, se o Ibovespa bater 60 mil pontos, vai cair mais. Se o Sim. Ibovespa, se chegar a 70 mil pontos, está muito caro. E aí o pessoal ficava nisso e aí teve muita gente que não comprou. É que nem tinha um meme que era lá assim, Ibovespa nos 60 mil, aguardem a queda. No 70, aguarde, aguarde, aguarde. Aí chegava 120 mil, o cara não tinha comprado ainda. Então eu Cara, acho que é muito louco isso, porque o mercado, bom, você já percebeu, né, Matheus? O mercado ele é cheio dessas previsões e sim, a gente não, né? Mas assim, tem muito investidor que gasta muito tempo tentando fazer previsões e sim. menos tentando estruturar uma carteira que seja a prova dessas previsões, vamos dizer assim. Sim. Porque é É igual que nem a o previsão. Ray Dalio fala, quem quer prever o futuro com a bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro. Exatamente. E aí a galera fica assim, ó, dólar, quando tava 5,70, todo mundo falando que ia estar 6, 7 reais. Daí ele caiu para 5, não, agora dólar é 4 reais, 3,60. Então a galera sempre vai trabalhando nesses extremos Sim, e tem muita gente que perde muito tempo tentando adivinhar esses pontos aí do mercado e acabam não fazendo tanta coisa assim, né? E eu acho que é muito importante essa consciência que você traz e que você criou muito cedo, porque você realmente está gastando energia no que te interessa, que é formar uma carteira, criar uma carteira, fazer os seus aportes recorrentes. Agora, sobre essas questões, Matheus, eu tenho duas perguntas que eu tenho uma certa curiosidade. Você ainda é muito novo, você ainda estuda, o seu trabalho hoje que você faz, e que também começou a trabalhar muito cedo, quer queira ou não, né? Seja antes de estar é. nas redes, você falou que já vendia algumas outras coisas lá de vez em quando e tal. Hoje a sua renda vem provavelmente desse seu trabalho que você faz nas redes sociais e Sim. assim você consegue manter os seus aportes recorrentes, é isso? É, exatamente. É assim que eu comecei a ter uma renda constante, todo mês receber, vai fazer. Já fez um ano, tem um ano e uns 3 meses, assim, que aí o meu canal começou a pegar certa proporção, eu já comecei a fazer parcerias e tal, mas antes eu fazia como um hobby. Então, Uhum. assim, antes eu não tinha uma fonte de renda fixa, então às vezes eu ganhava dinheiro, sei lá, vendendo coisas também, assim, mas quando eu comecei a produzir conteúdo, querendo ou não, às vezes eu ganhava ali um dinheiro, às vezes eu ganhava dinheiro como vendendo alguns livros como afiliado. Então, Uhum. no início era bem amador mesmo, eu fazia mais por um hobby, porque eu gostava. Depois que eu comecei a tornar isso uma fonte de renda, e daí que eu comecei a incorporar mais meu aporte. Mas assim, para quem é jovem aqui está escutando, não ter uma renda mensal que seja fixa não é uma barreira para você começar a investir. Não tem problema nenhum. A pessoa, às vezes, sei lá, investe esse mês, no próximo mês não ganhou dinheiro, não investe, não tem problema. O importante é sempre a gente ter essa consciência de investir o que a gente ganha desde cedo e também buscar fontes de ter uma renda, né? Que tem diversas quando a gente é mais jovem. Para o pessoal que já tem mais de 14 anos, melhor ainda, que aí o pessoal já pode ser jovem aprendiz, já pode procurar de fato um emprego, já abre muito mais portas. Então, Sim. Mas eu acho começar. que as próprias redes, né, Matheus? Hoje, com a internet, você tem diversas maneiras de ganhar dinheiro. Uma que você acabou falando foi, por exemplo, a galera que vende como filiado da Amazon. Você gera lá um link do livro, divulga nas suas redes, quem comprar, você ganha ali uma comissão por aquelas vendas. Então, hoje, mesmo você sendo um menor de idade, você consegue fazer alguns negócios na internet que te proporcionam uma certa renda, né? Sim, sem dúvidas, assim, e quando, se fala de negócios digitais, muitas vezes o pessoal fala assim: preciso ter um canal no YouTube, fazer algo do tipo. Não, é mais por aptidão, por exemplo, eu sempre fui muito comunicativo e por ter uma oportunidade de começar a criar conteúdo, por gostar do assunto dos investimentos, eu comecei, porque antes, sei lá, quando eu tinha 8 anos, já queria fazer canal no YouTube, então eu sempre
quis ser um youtuber, pode-se falar assim, até porque na minha geração isso é algo muito comum, a gente cresceu na época do boom dos youtubers, então sei lá, os youtubers hoje em dia para mim são os novos apresentadores da TV, assim, então o pessoal idolatra os youtubers, né, então assim, comigo eu achei uma forma de ganhar dinheiro na internet por meio do canal, mas se você for a fila da Amazon, por exemplo, o que é que eu já vi gente fazendo? Chega no grupo da família, por exemplo, assim, ó, pessoal, quem quiser comprar alguma coisa na internet, fala comigo que eu mando um link. E aí, o que é que a pessoa faz? Boa. Ela manda o link lá, por exemplo, às vezes o cara, quero comprar uma televisão. Às vezes a pessoa vai comprar uma coisa que vale menos, né? Que aí o que é que acontece nesses afiliados? É basicamente você divulga o link de um produto em uma loja e a loja, por você fazer, querendo ou não, essa venda, fazer o papel do vendedor, eles pagam uma comissão para você. E quase todos os sites da internet hoje em dia fazem isso. E aí você bota no grupo da família, pessoal, quem quiser comprar alguma coisa na internet, fala comigo, que, sei lá, você pode procurar qual é o frete que chega mais rápido e tal. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o novo Buscapé, pode-se falar assim. Aí O você vai busca-pé lá da que... família. Exatamente, que isso é um modelo de negócio da Mosaico, que está na bolsa aí, que eles fazem exatamente isso. Eles pesquisam lá os preços e ganham como afiliado em cima disso. Então, sei lá, às vezes a pessoa vai comprar uma televisão, aí você ganha 5% em cima do preço de uma televisão, querendo ou não, já pode ser um dinheiro mais interessante. Então, sei lá, se a pessoa fica fazendo ali 3 vendas no mês, às vezes consegue ali uns 200, 500 reais, quem sabe, para investir ao mês. E querendo ou não, a pessoa ter, sei lá, 12, 15 anos e investir 300 reais por mês, já é muito melhor do que não investir nada e só gastar o dinheiro dos pais, assim. Então, a internet abre diversas portas. Também outra coisa que eu vejo muita gente fazendo, edição de vídeos. Muita gente sabe editar, tem aptidão para editar vídeos, edição de imagens, vai lá, às vezes conhece um amigo que produz conteúdo, faz assim, ó, eu tô começando aqui a editar vídeos, só deixa eu editar de graça para você, que querendo uma pessoa ganha uma visibilidade. E aí com o tempo vai conseguindo conhecer outras pessoas, vai fazendo contatos, vai conseguindo mais clientes. Então, assim, qualquer coisa, qualquer habilidade que a pessoa tem hoje, consegue monetizar isso na internet. E é muito louco isso, porque, claro, primeiro você precisa ter um interesse. Claramente, eu vejo você como uma pessoa muito interessada em tentar fomentar alguns negócios. Claro, pensando na parte financeira, mas também de você fazer o que você gosta. E eu acho que até te estimular, pensando num longo prazo, essa questão dos investimentos. Mas um ponto que eu considero muito relevante sobre tudo isso é essa mudança entre as gerações que você trouxe. Porque, por exemplo, eu tô com 30, Matheus, você tá com 13. Quando eu decidi vir para as redes sociais e tentar trazer um pouco do meu conteúdo, quando eu falei aqui em casa, olha, gente, eu vou fazer conteúdo para o YouTube. E aí todo mundo aqui em casa meio que me olhou com uma cara meio torta, do tipo, é sério? Porque na nossa geração, a galera mais antiga não entende que isso poderia Sim, virar uma profissão e que poderia, inclusive, monetizar muito bem e mais do que, inclusive, algumas profissões. Então, acho sim, que essas coisas vêm com o tempo e a parte legal de tudo isso é que ela é muito inclusiva. Você pode ter gente claro. nova, pode ter gente mais velha, pode ter gente com diversos níveis de conhecimento, mas de qualquer maneira dá para você fazer um negócio se você gostar. Agora, outra pergunta que eu ia te Claro. fazer, Matheus, e voltando ainda um pouquinho na questão da pandemia, claro que acho que é importante a gente falar sobre essas maneiras de poder ganhar dinheiro, claro, porque dinheiro faz dinheiro, né? Não tem como a gente vir para a É, Bolsa de Valores sem dinheiro. Você pode começar com pouco, pode começar com 10 reais, 20 reais, 30 reais, mas você vai ter que sempre focar em aumentar um pouco essa grana no longo prazo. Agora eu queria te entender um pouquinho, porque você falou que você passou pela pandemia, relativamente tranquilo, né? Claro que quando a gente está diante de algo novo, a gente tem alguns questionamentos que podem surgir ali na hora, mas teve alguma coisa, alguma lição que você teve e que provavelmente você pode ter mudado ali a sua cabeça como investidor, ou o seu jeito mesmo de investir? Tipo, teve muita gente, por exemplo, que não tinha a reserva de oportunidade e sentiu que nessa pandemia poderia criar essa reserva de oportunidade. Assim como tiveram pessoas que não sentiram falta da reserva. Teve alguma lição nesse sentido que você aprendeu? sim, para mim, nos investimentos eu falei, por exemplo, ter certo tipo de ativo ou não, é ter paciência. A Uhum. paciência foi uma coisa que eu não tinha antes. Antes eu era muito impaciente com qualquer coisa. E a pandemia, assim, tanto na bolsa, né, os investimentos trouxeram muito essa lição de ter paciência para fazer qualquer coisa. Que quando a pessoa tem paciência, geralmente tende a tomar as melhores decisões e a fazer os melhores negócios.
Então, assim, nos investimentos, quando a gente fala de longo prazo, a pessoa vai somente em 10% ali ter que estar ativamente investindo, comprando ações, analisando, e 90% da pessoa só espera o longo prazo. Então, assim, primeiro foi ter a paciência, que a paciência é essencial nos investimentos, principalmente nos de longo prazo. E a outra coisa foi diversificação. Então, assim, antes da crise, eu tinha pouco menos ações, eu tinha menos que 5, tinha umas 5 ou 7 ações assim no máximo, e não tinha dólar na carteira. E aí, depois disso, eu comecei a estudar mais sobre diversificação, sobre ter investimentos além das ações brasileiras, que às vezes eu vejo muita gente que está começando, focando só em ter ações brasileiras, focar muito nos dividendos e tal, que aqui no Brasil a gente tem ações que pagam muitos dividendos, mas no geral, a longo prazo, o que vai dar muito dinheiro para a gente é a valorização. Então, assim, Uhum. outra lição que eu trouxe também foi de montar um portfólio que me permita ter uma valorização a longo prazo. Então, além de ter ações brasileiras, ter também uma parte relevante da minha carteira no exterior. Eu tenho mais de Uhum. 25% dos meus investimentos expostos ao dólar. Você Hoje em investe dia, direto lá ou você investe através de ativos aqui da nossa bolsa? antes eu investia por meio do ETF VVB11, mas eu abri uma Uhum. conta lá fora o nome da minha irmã, que é maior de 18 anos, porque quem é menor de idade não pode ter, Uhum. não pode ter uma conta lá, mas assim, tendo também você falando com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, enfim, qualquer uma maior de idade não vai ter problema também, que no fim das contas, para a Receita Federal, se você investe no seu nome na bolsa, esse bem vai pertencer ao seu responsável, porque você é dependente legal dele. Então, assim, no Sim, fim do dia não vai fazer uma diferença gigantesca. Aí quando eu fizer meus 18 anos eu só faço uma transferência de custódia que seja. Mas assim, eu comecei a sim. investir lá fora porque eu comecei a estudar mais sobre ETFs e porque eu me interesso muito por ETFs e lá fora tem uma variedade enorme de ETFs. Então, aqui no Brasil, enquanto só investindo em VB11, agora lá fora eu invisto tanto no VOO, que tem a mesma. Tem a mesma finalidade, que é replicar o índice S&P 500. Eu tenho também o VNQ, que é o ETF que replica o índice dos REITs. Tenho também ETF de small caps lá. Então, assim, por eu gostar também de ter uma carteira diversificada, os Estados Unidos investir lá fora abre muitas portas, assim. Então, além disso, também ter nas lições de diversificação, né? Ter também fundos imobiliários, se expor a ativos que são reservas de valor, como ouro, criptomoedas. Então, assim, outra lição muito importante além da paciência foi diversificar os investimentos, que no final tende a só trazer um potencial de retorno maior do que tirar, porque antes eu pensava assim, não, se eu tiver muitos ativos aqui no Brasil, eu posso estar perdendo oportunidades de só ações brasileiras, que, querendo ou não, o investidor brasileiro tende a entender muito mais só de ações brasileiras do que lá fora. Mas às vezes a gente deixar de diversificar, a gente está perdendo, às vezes, mais oportunidades melhores do que só investindo aqui no Brasil. Você sabe que esse foi um ponto que eu também levei como lição na pandemia, não na pandemia em si, mas o que acontece? Eu comecei a investir lá fora somente em 2019, apesar de eu já estar no mercado desde 2011. E aí eu comecei com um percentual muito pequeno, e eu achei que, por exemplo, se eu tivesse 10, 15% do mercado lá norte-americano na carteira, seria o suficiente. Porém, eu percebi que, claro, ainda assim foi muito bom na pandemia, porque mesmo que a bolsa tenha caído, o dólar acabou se valorizando muito, então compensou muitas quedas, porque teve um momento lá que a Sim. S&P estava caindo 12%, mas quando você olhava a valorização do dólar estava em 44%. Então, É, por mais que os seus ativos estivessem caindo lá fora, o seu patrimônio em dólar em si, ele tinha se valorizado. Mas o que eu percebi também na pandemia, Matheus? Que eu falei, cara, eu acho que esse percentual tá muito baixo, então eu acho que eu quero aumentar. E aí eu coloquei depois como objetivo 25, depois 30, e agora eu tô tentando rumar os 50% e ficar 50-50, sabe? Eu acho que sim. é importante a gente fazer essa reflexão no sentido de que a gente olha o investidor norte-americano ou de outros países que seja, eles não investem somente no país deles. Isso que nós estamos falando de países de primeiro mundo, né, de grandes Sim, economias. Eles também investem aqui, eles também investem nos emergentes em outros países. Por que nós também não faríamos o mesmo, né, de buscar oportunidades em outros mercados, mitigar um pouco claro. dos riscos pensando em dolarizar a carteira, a jurisdição que a gente investe. Então, acho que essa é uma decisão muito sábia e consciente que você adotou. Eu também acabei fazendo
fazendo algumas pequenas mudanças, principalmente de percentual de alocação durante a pandemia, e eu fico contente com esse aprendizado em si. Agora vamos lá, Matheus. Estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Tem algumas perguntas para você, algumas que a galera mandou no Instagram. Agora, uma pergunta que eu sei que eu já te fiz em outros momentos que a gente teve a oportunidade de gravar, seja para Clear ou em lives e tudo mais, mas que a gente não pode deixar de responder nesse podcast. Matheus começou com 11 anos, mora com os pais. Ele precisa de reserva de emergência? Bem, em minha opinião, eu sou do time que não precisa, pelo fato de que se a gente for uma emergência, não vai ser a gente que vai bancar. Então, assim, eu sou mais do time que você começa primeiro a investir na bolsa, se depois quando você formar uma renda que seja constante, aí você pode começar a deixar o dinheiro separado dos seus investimentos guardado em uma renda fixa, para que quando você saia de casa, você já tenha de fato ali um colchão financeiro, uma reserva de emergência. Mas assim, Matheus, eu calcular aqui meu custo mensal com meus pais e antes montar ali 6, 12 meses de reserva, eu creio que isso não seja necessário. Boa. Essa é uma pergunta importante, porque o primeiro passo que a gente diz para quem está investindo na Bolsa de Valores é criar a reserva de Sim, emergência, mas eu tô com você. Eu acho que não faz sentido uma pessoa que ainda consegue, né, por exemplo, estar com os pais e tudo mais e ter as suas obrigações cumpridas de outra maneira, ter a reserva de emergência. Mas é importante essa consciência de criar algo pensando no sim. futuro. E tem uma coisa, Matheus, que meu pai ele sempre me falou, e eu repito diversas vezes para as pessoas, principalmente entendendo que tem muito investidor novo entrando na bolsa de valores. Quanto mais novo você começar, mais fácil vai ser. Primeiro porque tudo de dinheiro que você ganhar, você vai poder investir ou guardar esse dinheiro, porque a gente ainda, claro, depende da condição da família e tudo mais. Mas se a gente está pensando numa pessoa que já tem essa cabeça de investir, que pode investir, ela tem que aproveitar enquanto ela não tem boleto para pagar, enquanto ela não tem Claro. uma casa para sustentar, a faculdade para pagar e essas coisas assim, porque tudo que você ganha, você pode direcionar ali para os seus investimentos ou para fazer o seu pé de meia. Sim, Então, quanto antes começar, melhor. Se for com antes de ter certeza. boleto para pagar na vida, melhor Melhor ainda. ainda. Agora, agora vamos lá, Matheus. Chegou uma pergunta do Instagram e que foi o Wesley Araújo que ele fez. Aí ele está perguntando de uma ação em específico, tá? Qual é a sua visão sobre Sanepar? Está preocupante? Acho que muita gente está pensando em Sanepar já tem um certo tempo, e é crise hídrica, e é não sei o quê. Não sei se você tem esse papel na carteira, não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa. Qual que é a sua visão dela hoje, Matheus? Certo. Bem, eu não tenho Sanepar na minha carteira, já deixando claro, mas assim, independente da situação que o setor passe, seja crise hídrica, reajuste tarifário que aconteceu acho que foi esse ano ainda. Mas Início do enfim, ano. isso. Independente do momento, vai ser um setor que sempre vai ser perene, ou seja, que nunca vai perder seus clientes. Então, em minha opinião, para a sobrevivência do negócio, o que mais vale é o negócio manter o faturamento e manter o lucro. Características que a Sanepar possui. Então, assim, em minha opinião, a Sanepar é uma empresa que eu acho sensacional por estar em um setor bom e ter ótimos indicadores ao longo do tempo, mesmo com essas adversidades que acabaram ocorrendo no setor, a empresa conseguiu se manter constante nos resultados, porém, ser majoritariamente estatal, né, por ser uma empresa que pertence ao estado do Paraná, eu prefiro não ter na minha carteira, porque eu dou foco na minha carteira, eu só tenho empresas privadas. Então, por eu ter esse critério na minha carteira, eu não invisto na Sanepar, pelo fato de ser estatal e que, querendo ou não, existem sim riscos em se ter estatais. Muitas pessoas ignoram isso, mas a gente pega agora, por exemplo, no início desse ano, o Banco do Brasil. Muitos dias o Banco do Brasil tinha variações bruscas de queda só por uma pequena especulação sobre o governo já afeta diretamente. Então, sempre a gente tem que considerar esse risco de investir em estatais e por isso eu prefiro ficar longe desses papéis. Boa. Esse é um ponto bem observado, Matheus. Eu tenho, por exemplo, um Banco do Brasil na carteira. Assim, eu olho o business, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, eventualmente, você tem o dedo do governo, mas é muito mais Sim, nessas manchetes do que efetivamente no negócio. Ele pode trocar sim, ali o presidente ou alguma coisa assim, mas o sistema do banco, né? O modo como ele funciona
ele funciona assim há muito tempo, continua funcionando e a gente não vê grandes alterações nisso ao ponto de, Sim, por exemplo, prejudicar o resultado. Porém, quando a gente investe nessas empresas que podem ser muitos rumores, e é notícia, e é intervenção, a gente tem que colocar isso na conta, né? Tem que colocar na conta do preço que você vai pagar, sim. entendendo esse risco dessa volatilidade. Então, muito bem pontuado nesse quesito, concordo com você, acho que Sanepar ela está em um setor relativamente bom e perene. Claro que o momento agora para ela e para outras empresas também do setor Sim. não é o mais favorável e exige do investidor que talvez já tenha lá na carteira uma certa paciência, né? Pensando pelo menos em Claro. 2022, 2023, os investimentos que ela tem feito e esse momento que, claro, não é da vontade, né, deles, óbvio, uma crise hídrica, essas coisas assim está acontecendo. Bom, Matheus, basicamente era esse o nosso bate-papo. Eu sempre digo que eu quero tentar fazer em 30 minutinhos, eu sempre dou uma estouradinha um pouco a mais, mas tudo bem, a gente deixa a galera com um gostinho de quero mais. E aí, É, falando em gostinho de quero mais, Matheus, para quem quiser continuar acompanhando o Matheus Guzmão, vendo todo o conteúdo que você produz nas redes, como você ensina a galera, aonde que essa galera te encontra? bem, no Instagram, meu arroba é Matheus M. Guzmão, lá eu posto conteúdo todo dia sobre investimentos, então eu tô ativo lá faz mais de 1 ano e 6 meses aí que eu posto todo dia por lá, então eu sou bem ativo, posto todo o conteúdo que eu posto em minhas redes sociais sempre sai lá, então a minha principal rede social é o Instagram, mas também trago vídeos pro YouTube semanalmente no canal Matheus Guzmão, meu nome mesmo, que nem vai estar aqui no título do podcast. E também, quem quiser me seguir no TikTok, eu sou menos ativo lá, mas eu posto também uns videozinhos curtos lá, com alguns aprendizados rápidos, que é também @Matheus M. Guzmão. Então, são essas minhas redes sociais. Boa, Matheus, eu queria agradecer você ter aceito o convite para gravar o podcast. Foi uma honra te receber aqui. Eu sempre gosto de trocar essa ideia com você, porque eu vejo você como sendo um investidor muito fora da curva por ter começado tão cedo e por já ter criado Obrigado. toda essa consciência e essa visão de mercado que você tem hoje tão cedo assim. Então, mais uma vez, muito obrigada. Para quem acompanha a gente Eu que até o agradeço. final. Boa. E para quem acompanha a gente até o final, compartilhe esse episódio com mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. E eu vejo vocês então no próximo episódio do Sardinhas no Caribe.